Nesse mundo de chatbots, o santo graal é sim a integração com o WhatsApp. Então eu vou te mostrar nesse vídeo como criar uma aplicação Node.js e sem precisar de API para conectar no WhatsApp. E de graça. Interessante, hein? E para apimentar, nós complementamos esse vídeo onde nós mostramos o ChatWoot, que é uma ferramenta para integrar atendimento bem poderosa. Claro que existem muitas outras formas de integração e a nossa ideia é continuar trazendo vídeos aqui sobre isso. Então já diz aqui nos comentários que tipo de integração você gostaria de aprender aqui no Código-Fonte. Esse tipo de conteúdo nós temos certeza que é algo que pode se transformar em uma fonte de renda para muitos devs. Então acompanhe aqui com a gente. Então vamos ver como é que está a nossa aplicação. O grande astro daqui dessa aplicação Node é o WhatsApp Web JS, tá? É ele que vai fazer essa interação com o próprio WhatsApp. E como é que ele faz isso? Ele usa o Puppeteer, que é uma biblioteca, tá até aqui também, ó, que é uma biblioteca que simula o Chrome. É como se fosse um navegador, como a gente conecta no WhatsApp, por exemplo. WhatsApp Web, né? É. A gente utiliza. É exatamente a mesma coisa, só que a gente faz isso via código e ele então gera um Chrome headless, ou seja, a gente não vê ali o navegador. Fica simples de utilizar, mas vai ter restrições também. Então, assim como tem algumas restrições utilizando o WhatsApp Web, aqui também vai acontecer a mesma coisa. Por exemplo, não é possível fazer disparo em massa, então tem essas limitações, né? Se você estiver usando o WhatsApp Business, ele aceita até 4, se não me engano, conexões simultâneas. Essa conexão com a aplicação Node vai contar como se fosse também uma conexão. E fora isso, a gente vai precisar da biblioteca para gerar QR Code, a gente vai precisar também de um banquinho de dados por conta dessa integração com o WhatsApp também. O Axios para fazer a integração com o ChatWoot, e toda vez que a gente for receber e enviar mensagem, a gente vai precisar enviar isso para o ChatWoot também. Nós vamos usar, como sempre, o nosso VPS da Hostinger, tanto para hospedar a aplicação Node e também o próprio ChatWoot. Aliás, para instalar várias aplicações na Hostinger, você só precisa muitas vezes só de um clique. Isso serve também para o N8N, que é uma ferramenta ainda mais popular para criar automações e também dá para usar junto com o ChatWoot. Nós temos vários VPS contratados na Hostinger e cada vez que nós vamos ali iniciar um projeto, seja para a gente ou para um dos nossos clientes, a gente tem escolhido essa solução. Já tem muita coisa preparada que agiliza demais o processo de desenvolvimento. Subir, por exemplo, aplicações com containers Docker é muito fácil utilizando o Deploy ou o Coolify. Então só tem facilidade e sem sustos no preço. Aliás, é o melhor custo-benefício que existe atualmente. A partir de R$ 27,99 ao mês na contratação por 24 meses, você já garante um VPS só seu. Tem um link aqui na descrição para você comprovar isso. E com o nosso cupom, o código-fonte, você garante um desconto ainda maior. Então eu defini no arquivo env, esse aqui é o meu exemplo, tá? A gente vai precisar da URL do ChatWoot, que está hospedado, que a gente vai usar a nossa. A conta, isso também a gente encontra na configuração do ChatWoot, depois eu mostro onde é que é. E o token também do ChatWoot do agente, né? Ou do administrador. Também vou mostrar daqui a pouco como é que é. E para fazer essa integração com o WhatsApp, a gente precisa criar uma nova caixa de entrada dentro do ChatWoot. Ela cria um ID dentro do ChatWoot, né? Então a gente usa ela também. E eu dividi essa aplicação, olha, bem simples, cara, em 3 arquivos. O primeiro é o próprio servidor, que a gente vai ter que deixar ativo. Então, no seu servidor, você pode usar o Docker, você pode usar, sei lá, PM2, alguma forma de deixar esse servidor ativo. Da primeira vez que a gente for rodar, eu aconselho você rodar manualmente. Por quê? Porque a gente precisa se conectar com o WhatsApp. E como é que é a conexão no WhatsApp Web? É através do QR Code. Pois é. Justamente por isso a gente precisou também de uma libzinha para poder criar QR Code. E aí depois que você conecta, você pode parar a aplicação, porque ele cria arquivos ali de autenticação. Então, já está conectado. E aí você pode colocar lá no PM2 ou no Docker e tudo. E aí a aplicação já vai rodar normalmente conectada. E aí eu criei 2 arquivos. Isso aqui eu tenho que deixar claro, tá? Isso aqui é uma POC, é uma prova de conceito, tá? É um protótipo. Então, com certeza, tem muita melhoria para a gente fazer aqui, mas já vai estar funcional, entendeu? Mas parte de segurança, por exemplo, eu não validei se desconectar para reconectar de novo. Tudo isso tem que ser feito, tá? Ou seja, vai aqui a dica do código, refatore e melhore ele, viu? E para começar, importei aqui a biblioteca do WhatsApp Web e eu vou importar justamente a parte de cliente e a autenticação local, tá? Esse aqui a gente pode configurar uma pasta onde vai ficar os arquivos do WhatsApp, na autenticação, de sessão, isso tudo é configurável. E o cliente, ele vai ouvir alguns eventos, né, do WhatsApp. Então, eu vou aqui embaixo, onde eu criei uma função chamada Start WhatsApp, e aí eu inicializo o cliente, tá? E aí eu digo, ó, qual é a estratégia de autenticação?
autenticação local. E vamos usar o Puppeteer para isso, ó, dizendo o headless true. Isso aqui é importantíssimo, tá? Porque se a gente tirar isso aqui, ele vai abrir o navegador, né? Então, dependendo do sistema que você estiver rodando, vai dar problema, tá? Então, nós temos alguns eventos, ó. Nós temos o QR, ou seja, é um evento de geração de QR. E o que a gente vai fazer? Vamos gerar um QR Code com esse QR que ele passa, tá? Temos o evento ready, ou seja, a gente tem certeza que está conectado. Então, ele emite esse evento. E temos o evento mensagem, que ele recebe uma mensagem e aí recebe várias informações. A gente vai, na verdade, trabalhar com o raw number, que é o número do telefone, o texto da mensagem, né, que a gente colocou aqui, que é o MSG body, né, que vem junto com esse parâmetro. E nós vamos ter que transformar o número no formato number E164, que aí você repara ali que ele altera um pouquinho o padrão, né? Porque esse raw number, ele vem o número cru, né, vamos dizer assim. Então, ele vem com o número do telefone mais o @c.us, né? E a gente precisa acrescentar o mais para fazer isso. Agora, qual é o problema? Quando a gente recebe essa mensagem, ele não trata de quem está vindo a mensagem. Isso não é automático. Então, toda vez que você recebe, ele vai vir com uma informação de toda a mensagem. Então, se eu mando uma mensagem, depois a Vanessa manda uma mensagem, depois um terceiro manda uma mensagem, se a gente não tratar o contato em si, isso vai dar problema. A gente não vai saber de quem está vindo isso. E quando a gente envia isso para o Chatbot, vai acabar dando problema. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar, sim, criar um banco de dados. Então, a primeira coisa, quando inicializa aqui a aplicação, eu crio um banco de dados, criei no SQLite mesmo. Aí, a integração que você estiver fazendo, você pode usar o banco que você quiser, tá? Dá até para você criar isso via JSON também, manipular via arquivos. Mas a gente vai fazer dessa forma. Então, vamos criar uma tabelinha chamada de contatos, onde vai ter um ID, um número, o Contact ID e o ID da conversa, né, do chat. Porque quando eu responder no Chatbot, eu tenho que saber de que se trata essa conversa para poder enviar isso também para o WhatsApp do cliente, né? Então, justamente para saber qual é o contato certo, senão você só tem a informação da mensagem e se perde quem é o contato daquela mensagem. Então, o number, a gente já sabe aqui, o contact e o conversation ID tem relação com o Chatbot, né? Então, só voltando aqui para essa função principal, o que a gente faz na mensagem? A gente trata o número e aí eu verifico se esse número já existe dentro da minha tabela de contatos. Ah, pô, você está misturando um monte de coisa aqui. Estou misturando. Esse start WhatsApp aqui está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Por isso que esse é um APOC, tá? Cabe você aí dar uma separada nisso, você joga na integração que você quiser, como você vai fazer aí no teu sistema. É só de uma forma para a gente entender como a gente tratou os eventos do WhatsApp, né? E como a gente usou essa solução do banco de dados. Então, se tiver uma correspondência, se esse contato já estiver no nosso banco de dados local, nesse caso, ele vai estar aqui, tá vendo? Botei dentro de uma pasta chamada DB, Context DB. E aí eu envio uma mensagem pro Chatbot. Então, aqui sim eu separei numa funçãozinha, tá? Então, eu envio o Contact ID e o Conversation ID desse registro que a gente pegou do banco de dados e a mensagem em si, né? Que tá aqui, ó, é message text, tá? Pronto. Então, aqui eu já garanto que quando chegar uma mensagem no WhatsApp, o Chatbot vai receber. Mas se não existir o contato, aí eu tenho que cadastrar esse contato, né? Então, o que a gente faz? A gente envia pelo Axios um registro de um novo contato para a gente ter o ID desse contato depois. Então, o Chatbot vai fazer esse cadastro. Eu mando todas essas informações aqui, ó. O Inbox ID, aquele que a gente cadastrou, nome, identificador, número do telefone, tem vários outros campos. Se a gente entrar no Chatbot e ver os contatos, cara, dá para colocar tudo, até o nome do pet, se precisar, tá? Fazemos essa chamada aqui. A partir do momento que ela retornar aqui no payload, ó, eu já tenho o ID do contato. E depois que a gente tem um contato, a gente precisa enviar justamente a mensagem. Então, a gente manda aqui uma conversa, envia aqui o contato aqui, ó, o contato ID que a gente já tem, e as informações todas aqui para a gente enviar. Uma vez feito isso, a gente tem na mão o ID do contato, criado no Chatbot, e o ID da conversa, também criada lá no Chatbot. Então, terminando aqui, a gente faz exatamente o que a gente fez aqui, ó, quando o registro já existia. A gente envia a mensagem lá para o Chatbot. E aí a gente garante, se o contato não existir, tanto o contato quanto a conversa são criadas e a gente envia isso
para o Chatwood também. E aí, antes até, a gente insere isso no banco de dados, para a gente ter essa informação. Da próxima vez que tiver uma interação ali, a gente já tem essas informações no nosso banco. Pois é, faz todo sentido, né? Que quando a gente está pensando só em WhatsApp, a gente entende que o ID ali do usuário seria o identificador, seria o próprio número. Mas aqui a gente está usando justamente o Chatwood e por isso é preciso ter esse identificador do cliente dentro dele, né? E aí tem a parte do webhook. Como é que funciona? A gente vem aqui no Chatwood em configurações, caixa de entrada. Eu já até criei aqui o meu bot aqui no WhatsApp. A gente vai ter que fazer assim, ó. Você cria uma nova caixa de entrada, a gente vai ter que usar do tipo API, tá? Se a gente for usar, por exemplo, o WhatsApp só, a gente tem as opções do Cloud e do Twilio, que são outro tipo de integração. A gente colocando aqui a API, a gente pode botar o nome do nosso canal e a URL do webhook. Então, essa URL é que a gente vai ter que criar lá no nosso código. E como eu vou ter que também utilizar o WhatsApp nesse caso, eu importo ele e aí eu pego justamente aquela função, o getClient, tá? Então a gente recebe, no caso do webhook, o Chatwood envia informações. Quando eu escrevo alguma mensagem, ele gera um corpo com várias informações daquele chat e envia para esse webhook. Então a gente tem que tratar isso e jogar de volta lá para o WhatsApp. E aí a gente criou justamente esse endpoint, que é o webhook, ele vai tratar do corpo, de todas as informações, e a gente precisa validar, né? Então, por exemplo, o tipo de informação é diferente do outgoing. Então, a gente retorna aqui. Se, por exemplo, se a mensagem for privada, a gente não vai enviar. Então, nesse caso, ó, se a gente vem numa mensagem qualquer aqui, ó, isso aqui a gente usou antes, tá? Se eu botar uma mensagem privada, isso aqui é interno. Se eu não tratar isso, essa mensagem que eu escrevi aqui vai para o cliente também. Então, isso a gente não quer. Tratado isso aqui, se você precisar fazer outro tipo de tratamento também, não tem problema, fica à vontade. Agora sim, a gente tem as informações, né? Tanto a conversa e quanto o número do WhatsApp. A gente pega aqui, na verdade, essas informações. É o número do telefone ou o próprio identificador, que a gente enviou, na verdade. É o mesmo número, não tem diferença, né? Mas vai que alguém modifica essa informação, né? Lá, direto no Chatwood. Isso vai interferir no teu chat aqui também. Então, tendo essas duas informações, eu trato aqui o número do WhatsApp, tiro a informação do mais, né, que a gente tinha colocado, que precisa. E nesse caso aqui a gente já tem o Chat ID prontinho. E aí, com o cliente que eu importei lá do WhatsApp, a gente envia essa mensagem, ó, tanto o conteúdo que veio lá do Chatwood e o Chat ID. Pronto. Agora a gente já enviou isso. Se der problema aqui, a gente já trata isso. Obviamente, nem todos os tipos de problema estão tratados, tá? Eu tratei só os mais básicos assim, né? Para a coisa funcionar. E basicamente é essa a nossa aplicação. Olha só como é que está configurado. Aqui em configurações, caixa de entrada, eu criei esse carinha aqui e eu já tenho o meu webhook funcionando, tá vendo? Lembrando que as informações que estão aqui são só para esse vídeo, tá? Então não tem problema aparecer, sei lá, alguma chave, algum token, tudo isso a gente vai retirar e vamos... Antes do vídeo ir para o ar, a gente faz uma limpa no nosso servidor, né? Então não tem problema, tá? Então é aqui que está hospedado a aplicação, lá no VPS da Hostinger, e ele já está escutando, na verdade, essa aplicação. Vamos colocar para rodar para ver como é que vai funcionar na prática? E aí o que acontece? Como é uma primeira conexão, ele gera esse QR Code. Ficou gigante. Isso porque estava configurado como small no código. E aí eu vou colocar aqui no WhatsApp para a gente poder ler esse QR Code. É bom que eu já li de longe. Ah, é? Lá da lua, tá dando para ler esse QR Code. Vou colocar o nome. Ó, Chatwood. Conectado. Aí aparece aqui, ó, já conectado, tá vendo? E aí qual a ideia? Quando a gente vai aqui no Chatwood, ele já está configurado também justamente para receber esse webhook. A gente tem outras configurações aqui também, ó, que a gente poderia usar também. Quer dizer, eu acho que até é uma boa usar para a parte de autenticação, tá? Então agora, se a gente enviar uma mensagem por esse celular, ele vai mandar para cá, mas vai também sincronizar com o Chatwood. Eu vou escrever aqui, ó. Oi, tudo bem? Deu para escutar que eu já recebi, né? E aqui, ó, tá em não atribuída, tá aqui, ó. Oi, tudo bem? Tá vendo? E a gente pode responder por aqui, ó. No que eu posso te ajudar hoje? Bem atendente, né? Não seria o que eu posso estar te ajudando hoje. Estar te ajudando hoje. Enviei. E aí, tá aqui, ó. A mensagem chegou. Não sei se você está conseguindo ver, mas
ela chegou aqui. Então, a gente já consegue sincronizar. E se a gente for aqui em contatos, tá? Lembrando que esse número aqui é aleatório, não é o meu pessoal não, tá? Não vai me ligar não. Ele já coloca aqui algumas informações, o número todo aqui. Então, é esse contato que é criado lá pelo banco de dados. Só lembrar aqui, quando a gente vai em configuração, caixa de entrada, as informações que a gente precisa, olha, primeiro estão aqui, tá o ID aqui, do inbox que a gente cria, então a gente usa isso na aplicação. Quando a gente vai utilizar, por exemplo, o ID da API, a gente pode vir aqui na nossa configuração do perfil e aqui no final, tem o token de acesso. Então é esse que a gente usa também. Fora a URL do próprio Chat ID que a gente vai ter que configurar no arquivo env lá da nossa aplicação. Ainda tem muito que explorar dessa solução e de outras que também utilizam o WhatsApp. Já já nós vamos soltar um vídeo onde nós integramos o Chatwood com um modelo de inteligência artificial. Assim, dá realmente para colocar ele para responder automaticamente e com os dados treinados do seu negócio. E eu sei que tem gente esperando esse vídeo, então deixa seu like aqui para a gente continuar nessa série de integração. Podemos explorar também a integração usando o WhatsApp, mas com o Evolution API. Inclusive, dá para hospedar também o Evolution gratuitamente no VPS da Hostinger. Tem muita coisa legal ainda para a gente fazer. Dá até para a gente criar aí uma playlist. E daí você pode escolher a integração que vai te atender melhor para o seu projeto. Então, nós te esperamos num próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau.